Hoje o tema, primeiro Deus me deu a mensagem e depois eu busquei um tema. Dentro da mensagem. E o tema é a visão de um coração esperançoso. Eu creio que tudo que nós queremos é ter esperança. E a Bíblia diz que a esperança não é a última que morre. Agora, Senhor, que espero eu? Salmo 39, verso 7. A minha esperança está em Ti. Então nós temos um coração esperançoso. E o texto está em Números, no capítulo 13, a partir do verso 17. Números, capítulo 13, a partir do verso de número 17 até o 20. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Antes de pegar o verso 19, eu não encontro na Bíblia em nenhum momento Deus falando: Moisés, faça isso, vá lá espiar. Mas Deus também não recriminou. Essa foi uma posição estratégica de todo líder. Precisa ter o fator estratégico. Ele não pode ser pego de calças curtas, ele precisa estar atento. No verso 19, qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E quando ele está falando terra aqui, ele não está se referindo exatamente ao terreno, mas a terra aqui são também o mundo das pessoas. Se é boa ou má? Quais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas. Fortaleza, ele não é estratégico? Veja só. Fortaleza é a cidade murada, bem forte. Se em arraiais ou em fortaleza. Verso 20. Também qual é a terra, se grossa ou magra? Se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram naqueles dias os dias das primícias das uvas. E eles trouxeram um ramo, trouxeram um cacho de uva tão grande que era 2 homens. A gente carrega um cacho de uva assim brincando, mas houve a necessidade de 2 homens, porque a terra era aquela terra que Deus havia prometido. Terra que mana leite e mel se refere exatamente à condição de produtividade desta terra. Quantos têm necessidade de oração? Pai querido, nós te agradecemos o privilégio renovado que temos de uma vez mais falarmos contigo na dependência do teu Espírito. Fale aos nossos corações, Senhor. Usa este vaso de barro, barro que sobrou, Senhor, cheio de detritos. Não é um vaso de excelência, Senhor. A excelência te pertence, porque se o vaso tivesse a excelência, então tu não terias, Senhor, a glória. Mas como o vaso não é excelente, a glória te pertence. Fale, Senhor, uma vez mais, através, Senhor, teu Espírito em nossas vidas. Oramos na dependência de Ti, no nome de Jesus. Amém. Durante muitos anos, eu tenho tido a oportunidade de lecionar Pentateuco. E esse aqui é o 4º livro do Pentateuco, Números. E neste livro, Deus prova os corações. Olha bem, há uma diferença entre tentar os corações e provar os corações. Deus não tenta, mas Deus prova. Os fiéis de Deus, eles esperam no Senhor sempre entrar em Canaã, inclusive nós, no sentido figurativo. Canaã, a glória de Deus. E os murmuradores que haviam ali, e infiéis misturados naquele povo,
todos morreram no deserto. O livro de Números faz um registro de 600 mil homens. Estes homens, eles eram homens que poderiam lutar, poderiam sair à guerra, poderiam empunhar uma espada. Não era de 19 nem de 18 anos, acima de 20 anos. Então não foi contado aí as mulheres, não foi contado os anciãos, os velhos, não foi contado o misto de gente que entraram na onda e saíram do Egito, eram estrangeiros. Agora vamos lá, os matemáticos da Bíblia, eles falam 600 mil homens. Vamos ver qual é o percentual casado acima de 20 anos, já tem condição de casar. A quantidade de filhos, porque não eram todos de 20 anos, eram de 20 anos para cima. Então os teólogos dizem que por volta assim, numa conta arredondada, 3 milhões de almas. 3 duques de Caxias, quase. Não é isso? Tem 800 mil votantes, um pouco mais aqui, 1 milhão e pouco de habitantes, Duque de Caxias. 3 milhões, uma conta arredondada, 3 Duque de Caxias. E esse povo, ele caminhava no deserto com uma esperança, entrar em Canaã, porque a promessa era uma terra que mana leite e mel. Havia uma esperança em seus corações. Mas acontece que, como Deus prova os corações, Deus permitia o seguinte: durante o dia havia uma sombra causada por uma nuvem, e esta nuvem era um tipo da glória de Deus que fazia sombra, porque o deserto durante o dia é muito quente, passa de 48, 50 graus. E à noite há uma inversão de polaridade, passa de 0 para baixo. Então veja só, então durante o dia Deus guiava o povo com uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. E nós sabemos que cada povo tem um sentimento diferente. Os egípcios tinham medo da escuridão, eles não andavam à noite. Mas Deus permitia que o seu povo andasse, porque Ele colocava uma coluna de fogo. Agora, no meio deles começou a aparecer murmuradores. E eu quero chamar muito a atenção nesta noite para você, que em vez de cantar, murmura. E a murmuração é uma música. A murmuração é uma música, e o compositor é Satanás. Tem pessoas que ela não consegue enxergar os benefícios de Deus na vida dela. Não consegue. Tem comida, reclama, a carne está dura. Bom, tem gente que não tem carne. Meu salário é um salário de miséria, é mesmo, é? Olha, o pior salário não é o pequeno salário, é o zero. O zero é a pior coisa que existe. Então reclama, salário de miséria, carne está dura. Essa casa, isso, essa geladeira, esse fogão. Reclama. Isso a Bíblia chama de murmuração. E a murmuração é algo que desagrada o Espírito Santo. A murmuração, ela não traz alegria. E a pessoa, sem perceber, virou um murmurador. E esses murmuradores, eles eram infiéis. Sabe o que aconteceu com eles? Foram entrando em óbito pelo deserto afora nos 40 dias de peregrinação. 40 anos de peregrinação. Morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Irmãos, comparando-se com os nossos dias, a igreja está atravessando o deserto. E quando o deserto além chegar, vai aparecer o Jordão. Então, no sentido espiritual, nem sequer atravessamos o Jordão. Nós estamos literalmente no deserto. E no deserto as pessoas sofrem. Você pensa que está sofrendo por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus não te ama? Não,
O deserto, irmãos, é lugar de provação. Imagine que a têmpera que se dá no aço, no ouro para purificar, passa numa temperatura altíssima, porque o Senhor está beneficiando aquele material. E nós estamos aprendendo cada dia. O deserto é o mundo. O deserto é o mundo que nós vivemos, é um verdadeiro deserto. E somente os fiéis chegarão à Canaã celestial. Somente os fiéis. Então parem de murmurar em nome de Jesus. Os infiéis, eles ficarão do lado de fora. Os infiéis vai ficando pelo caminho, vai tombando pelo caminho. O povo já perambulava por 38 anos em vaguear inutilmente até as planícies de Moabe. Queridos, o livro de Números, ele fala de uma jornada que duraria no máximo 40 dias. Sem dúvida nenhuma. Mas por causa da incredulidade. Sabe o que é incredulidade? A falta de confiança em Deus. Passou a durar não 40 dias, mas 40 anos. Querido, parte disso aqui foi a murmuração. Nada entristece mais o coração de Deus, nada, do que a murmuração. Às vezes, tem crente que ao sair do culto, sai murmurando. Essa é hora de terminar o culto. Ainda bem que não acontece comigo aqui, conosco não acontece. Nós terminamos até um pouco antes, para que você não entre no pecado da murmuração, da reclamação. Sai pela rua murmurando, sai reclamando. Eu me lembro que aqui havia um casal, já tem muitos anos. Não tente agora forçar a sua mente para lembrar de quem é, porque eu não vou te dar, sabe, pista para você descobrir quem é. Eles tinham um menino assim, uns 4 anos. Aí um dia, esse menino falou assim: minha mãe não gosta de você não, porque as crianças falam a verdade. A minha mãe reclama muito de você, ela não gosta de você não. E a mãe escutou ele falar. A mãe veio correndo, puxou ele perto de mim, saiu dando tapas no menino. E o menino falou a verdade. Agora, ela sempre se dirigia para mim com um sorriso, se dirigia a mim com, às vezes até com elogios, mas era falso. Em casa, falava mal. E tem muita gente assim, não é pouco não, é muito. Isso desagrada a Deus. Agora, irmãos, o que aconteceu? Por esse motivo, 1.200 homens morriam por mês. Olha, no livro de Números, você pode fazer lá uma continha e você vai ver cerca de 1.200 homens morriam por mês. Mais ou menos 4.000 por dia. Tem um texto que fala que só de uma vez morreram 24.000. E esses que morreram como resultado da doutrina de Balaão, morreram como resultado da doutrina de um profeta vidente, um profeta de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 14, diz assim: mas poucas coisas tenho contra ti. Olha o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 14. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha bem, hein? Ele era profeta, mas o Senhor tem alguma coisa contra aqueles que seguem esse profeta, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Queridos, acompanhe comigo aqui um raciocínio. Tudo que Deus fazia e tudo que Deus faz, ela ultrapassa a barreira do entendimento humano. Ela vai longe, vai muito longe.
Então Balaque, rei dos Moabitas, começou a escutar as grandezas do Deus de Israel. Como ele abriu o Mar Vermelho, como uma peça de ferro afundou e flutuou, um machado, né? Flutuou. A questão das serpentes abrasadoras, que o Senhor livrou o povo, como o Senhor mandava do céu maná, comida de anjo, entre aspas. Como é que o Senhor poderia, sem ter lá grandes atacadistas, imagina 3 milhões de almas, vai viver como? Pense aí, aqui, quantos supermercados tem? Vários, grandes, não tinha nenhum atacadista. E durante esses anos todinho, ninguém morreu de fome. E Balaque começa a ter medo desse povo, porque ele sabia que o Deus desse povo era um Deus que fazia maravilhas. E ele pensa assim: bom, eles estão vindo do Egito, vão passar nas minhas terras. Eu não vou permitir isso. Não vou permitir isso. E ele então pega os seus príncipes e manda a casa do profeta Balaão. Balaão, profeta vidente, aquele que tem visões de olhos abertos, vê o espiritual de olhos abertos. Mandou lá. E ele vai, fica todo envaidecido, Balaão. Poxa, veja só, os homens da alta corte de Balaque veio até minha casa para me convidar porque o rei quer falar comigo. Ah, isso é muito bom. E começar a olhar por cima do ombro. Só eu que tenho essa chance de falar com o rei. Já pensou se você recebe um convite para falar com o presidente dos Estados Unidos, ou mesmo o presidente do Brasil, Tupiniquim, né? Coitadinho do Bolsonaro. Aí você quer ir. Aí Deus fala, não vai. Mas ele pensa assim, não, mas vai ser uma coisa boa. Eu vou sim. E ele teima com Deus. Irmãos, a pior coisa que tem é a gente teimar com Deus. E ele vai. De repente, o animal que ele estava, a sua montaria, ele empaca. E ele aí mete os pés na barriga do animal, bate no animal, e o animal fala, eu tenho te servido há tanto tempo, por que tu estás me batendo? Na verdade, havia um anjo da morte pronto para ceifar a vida de Balaão, porque todo que peca, ele tem como herança a morte. Então a morte veio, e o animal livrou a Balaão, e eu creio que nesse momento, o animal ali estava mais no espírito que o próprio profeta. Pois bem, Balaão chega até Balaque. E Balaque então faz uma estratégia. Ele diz assim, ó, tem um povo aí que eu quero que você amaldiçoe para mim. Porque esse povo parece uma multidão. 3 milhões de almas é uma multidão. E tudo reunido. Dá uma expansão muito grande. Eu quero que você amaldiçoe esse povo. O que Balaão faz? Estrategicamente, Balaque leva Balaão em um monte em que ele via aquele número de pessoas de perfil de tal maneira que não aparecia a grandiosidade das pessoas de 3 milhões. E diz, ó, esse povo aqui que eu quero que se amaldiçoe. Então Balaão pede a Balaque 7 altares para apresentar a Deus um holocausto, apresentar a Deus oferta e amaldiçoar o povo. Na hora que Balaão apresenta os 7 altares, ele levanta a mão, em vez de ele amaldiçoar, ele abençoa o povo lá de cima. O povo está abençoado. Já era um povo abençoado, agora está abençoado pelo profeta. Balaque ficou furioso, eu estou te trazendo aqui, estou te pagando, te ofereci um dinheiro, ele foi por dinheiro.
para você amaldiçoar e você abençoa. Aí Balaão fala uma verdade que Balaque não entende. Olha, eu não tenho capacidade de amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Eu não posso amaldiçoar, eu não tenho condições de amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Mas vamos lá, traga mais 7 altares. E Balaque então trouxe as ofertas, armou 7 altares lá do pico do monte, e lá de cima Balaão, em vez de amaldiçoar, abençoa outra vez. Balaque é o tipo do inimigo que ele nunca desiste. Olha, Satanás, enquanto não te jogar por terra, ele não vai desistir. Nós é que temos que ter, irmãos, o cuidado de não deixar nos levar por ele. Porque o que ele quer é te ver no chão. O que ele quer é te dar uma rasteira, ele quer te destruir. E ele insiste. Olha, uma coisa que o diabo não vai levar como pecado é preguiça. O diabo não é preguiçoso. Ele trabalha dia e noite para nos destruir. E então, pela terceira vez, Balaque traz mais 7 altares. E lá de cima, Balaão levanta as mãos. E Balaque, agora sim, agora vai. E ele abençoa o povo. Sejam abençoados em o nome do Deus de Israel. Irmãos, Balaque fica furioso. Tem que ter um jeito. Me fale, tem que ter um jeito de amaldiçoar esse povo. Tem que ter um jeito. Não é possível que não tenha um jeito de amaldiçoar esse povo. Aí é que aparece a questão da doutrina de Balaão. Que Balaão fala para Balaque: você quer mesmo amaldiçoar? Quero, tudo que eu quero é amaldiçoar esse povo. Aí Balaão falou: olha, eles são abençoados. Não tem alternativa, Deus. Eu não posso amaldiçoar, não tem como. Deus já abençoou esse povo, não tem como. Irmãos, você pensa às vezes que pode alguém colocar o teu nome na boca do sapo? Se alguém colocar o meu nome na boca do sapo, meu Jesus vai lá, tira o meu nome da boca do sapo e mata o sapo. A Bíblia diz: contra Jacó não vale encantamento. Pode fazer encruzilhada, macumbaria, pode fazer o que for, a bênção de Deus é maior. Olha, o inimigo pode ser muito grande. Se eu estiver sozinho com Deus, eu vou ser sempre maioria, porque Deus é poderoso. Tem que ter um jeito. Aí Balaão tira lá da cartola uma doutrina, irmãos, perigosa. Só tem um jeito, não tem 2, não tem 3, só um jeito esse povo ser amaldiçoado. Um jeito, não tem 2. E o que eu devo fazer? Faz esse povo se misturar. Irmãos, Balaque pegou as moabitas mais lindas e colocou no caminho, e o povo se misturou. Pegou a enfermidade pior do que AIDS. Só de uma chapada só foi 24.000 mortos. Não tinha buraco suficiente para enterrar aquele povo todo. Me lembrei até das covas lá de São Paulo, do Bruno Covas. Até no nome dele tem covas. Agora, queridos, nós queremos ir em frente um pouquinho mais. Façamos uma radiografia espiritual para saber o que norteia a nossa vida: fé ou incredulidade? Sabe por quê? Apesar de Balaão ter orientado Balaque a fazer aquele povo se misturar, eles não foram obrigados. Eles se misturaram por vontade própria. Deixaram a carne falar muito mais alto. Deixaram que os sentimentos maléficos falassem muito mais alto.
E na mistura, quem triunfa sempre é o mundo. Incredulidade não é confiança na fidelidade de Deus. Quando eu sou incrédulo, eu perdi a confiança na fidelidade de Deus. E Deus nunca, 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 nunca muda. Josué e Caleb, em nenhum momento perdeu a confiança em Deus. Então eram 12 espias que foram espiar a terra, texto em que nós começamos a nossa palavra, e nós devemos confiar em Deus na sua totalidade. Quando chega lá, Josué e Caleb cutucava: e aí, vamos avançar, vamos tomar essa terra, rapaz. Deus já deu, olha lá na nossa mão. Se Deus falou, está falado. Mas 10 príncipes, eram 12. Um era Josué, outro Caleb, e mais 10. Os 10 voltaram com uma profecia, irmãos, de fracasso. Uma profecia de perda. Muito ruim. Profetas do fracasso. E traz para Moisés uma notícia ruim. Olha, você queria saber se a terra é boa? A terra é excelente. A terra é produtiva. Mas tem uma coisa lá, tem um gigante lá. E nós somos, aos olhos dele, como gafanhoto. Quer dizer, eles passaram a serem gafanhotos diante dos gigantes. Quem é o Deus que fez o sol, fez a lua, as estrelas? Um Deus tão magnífico, tão tremendo. Eles perdem a fé em Deus e passam a crer nos gigantes. Então nós devemos buscar um relacionamento com Deus de uma maneira real. Permita que as promessas de Deus sejam combustível na tua vida. O que aconteceu? Desânimo. Veja bem, de 12, 10 é contra, 10 é a maioria. Moisés então não podia ir favoravelmente ali a 2 e descartar os 10. Isso custou, irmãos, 40 anos de peregrinação. Permita nessa pandemia que o teu coração se volte para Deus, que as promessas de Deus sejam combustível para a tua vida. A fé, ela tem um propósito de enxergar a graça de Deus. Esse é o propósito da fé, enxergar a graça. E a incredulidade é só ver opositores. A incredulidade só vê gigantes. A fé, ela produz fruto. A incredulidade, ela é infrutífera. Ela não produz nada. A fé, ela sempre vai olhar para frente, e a tendência de quem tem fé é avançar em nome de Deus. A incredulidade olha para trás e, além de olhar para trás, recua. Olha para trás e recua. A fé diz: tudo é possível ao que crê. A incredulidade é o contrário. Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não sou nada. Irmãos, diante de Deus, sim. 2 coisas que eu quero falar aqui rapidamente. Primeiro, a Bíblia nunca disse maldito o homem que confia no homem, no sentido da harmonia de serem vizinhos, serem amigos, se gostarem. A Bíblia, quando diz maldito o homem que confia no homem, se ele confia no homem para ser salvo, para salvação. Mas nós precisamos ter uma comunhão com as pessoas e acreditar nas pessoas. Quando você vai, por exemplo, fazer teste no consulado americano, leva o passaporte, leva uma carta de convite, alguma coisa para você ganhar uma visa, né? Um visto americano. Eles fazem uma série de perguntas. Comigo, pelo menos, aconteceu isso. Ela me perguntou, a consuleza ali me perguntou, e eu falei: eu tenho prova aqui. Não precisa mostrar.
tudo que ela me perguntava, eu respondia positivo ou negativo, eu dizia que tinha uma prova, eu levei uma pasta, e ela não quis nada, a minha palavra foi o suficiente. Mas teve uma pessoa, conhecido meu, que foi pegar um visto para entrar nos Estados Unidos e foi negado. Porque eu não sei qual é o critério que eles usam, mas foi negado. Aí ele foi pegar para o Canadá. Lá no consulado canadense, perguntaram a ele: o senhor já teve algum visto negado? Ele: não. A mulher virou o computador para ele e mostrou: o senhor, tal dia, foi no consulado americano e foi negado. Nós estamos indeferindo seu visto, não tem visto não. Ele podia dizer: olha, realmente eu queria fazer um turismo, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, me foi negado o visto. E por causa disso, os canadenses não são obrigados a negar para você, porque os americanos negaram. Mas ele mentiu. Então, irmãos, nós precisamos ver que a incredulidade olha sempre para a questão da fraqueza. E a fé é a filosofia de Deus. É isso que é agradável. A esperança nunca vai mal quando a fé vai bem. Quando nós temos fé, nós temos esperança. E a fé é confiança em Deus. Nós precisamos confiar, significa recorrer aos recursos divinos. Então recorremos ao poder maior. Fé significa deixar Deus ser Deus na nossa vida. Deixa Ele ser Deus. Não tente tomar a dianteira, não tente dar um jeitinho brasileiro. Fé é o meio pelo qual as nossas fraquezas tomam posse da força de Deus. É através da confiança. Fé é produto de confiança. E a visão de um coração esperançoso é o nosso tema hoje. A nossa fé é a visão da nossa esperança. Veja, eu tenho esperança, você deve ter esperança. E a verdadeira fé está morta para a dúvida, completamente morta. Por quê? Você tem um coração esperançoso em Deus. Então, chega para dizer impossibilidade, show impossibilidade. Não há impossibilidade. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Então a fé se recusa a entrar em pânico. Porque, irmãos, se você tem um coração esperançoso, não pode entrar em pânico. Quando alguém entra em pânico, esse alguém não está confiando. Ver não é crer, ver é ver. Eu estou vendo esse celular aqui, ó, que estou me vendo aqui agora. Crer é confiar sem ver. Crer é confiar sem ter visto. Irmãos, a fé não atua no âmbito das possibilidades. Bom, eu tenho grande possibilidade de alcançar essa situação. Não, isso não é fé. Não, a fé atua no âmbito do impossível. Fé começa onde as forças do homem terminam, quando não há mais possibilidade. Eu não consigo enxergar com meus olhos que aquilo pode vir através da naturalidade. Deus vai agir com você, irmãos, na questão espiritual. E nós precisamos ver isso. Eu quero encerrar essa live trazendo uma palavra de confiança para você, para nós que estamos passando essa pandemia. Tem pessoas que estão sofrendo muito, mais do que outras. Muito mais do que outras. Sabe por quê? Dá ouvido só para coisa ruim. Morreu fulano, morreu ciclano. Sabe como é que eu estou passando por essa pandemia, pelo menos até agora? Estou cuidando do protocolo que deve ser tomado. Nossa igreja toda semana vai ser sanitizada,
Nós temos um tapete sanitizante ali que leva um produto. Nós temos o álcool gel para borrifar nas mãos sempre que você pega em algum lugar. Estamos mantendo o distanciamento que o protocolo exige. Mas eu não tenho um pingo de medo desse negócio. Primeiro, que eu creio que eu não morro antes da hora. Deus projetou um tempo para a minha vida. Você está me ouvindo aí? Você que está em casa agora, está me ouvindo? Eu não vou morrer antes da hora de Deus. Está me ouvindo bem? Eu não morro antes da hora de Deus. Nós não podemos ser como o Peru no Natal, que começa a chorar, reclamar na véspera. Porque o Peru é morto na véspera, né? Na véspera. Não, irmãos, vamos viver a vida, vamos confiar em Deus. Vamos seguir em frente. A fé, ela agrada a Deus porque traz confiança em Deus. Nós confiamos nele. Nós não podemos andar temerosos, andar medrosos. É interessante. Às vezes eu vejo a Ivone assistindo TV, eu não consigo ver o que ela vê. Você sabe que quando aquela tarja embaixo na TV que passa os anúncios assim, sabe aquela tarja pequenininha, ela consegue ver aquilo ali, o que o repórter está falando ali, ela não está nem escutando, mas lê aquilo ali, pequenininho, lê aquilo ali, olha só, morreu isso tudo hoje, oh meu Deus, morreu isso estou falando na frente dela aqui. Irmãos, pare com isso. Pare com isso. Eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Ah, meu Deus, eu estou vivo. Que coisa boa, acendeu o negócio aqui. Eu estou vivo, eu estou vivo. Glória a Deus, eu estou vivo. Aí, que coisa. Apaga esse negócio para mim aqui. Você vai acabar a bateria todinha. Eu quero orar por você agora. Quero pedir a Deus que venha ao nosso encontro. Querido Pai, nós te agradecemos o privilégio renovado que temos de uma vez mais falarmos contigo na dependência absoluta do teu Espírito. Tome em tuas mãos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que tem afligido os nossos corações. Tu conheces o nosso deitar, conheces o nosso levantar, Pai. Toma-nos em tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que não leves em consideração as nossas debilidades, as nossas fraquezas, a nossa falta de confiança. Senhor, porque temos a certeza absoluta. A tua palavra diz, operando eu, quem impedirá? Nós oramos em nome de Jesus. Quero dizer que na quinta-feira nós estaremos de volta aqui. Quero te convidar a fazer a campanha das 7 quintas-feiras. Eu já vou para 4 quintas-feiras. Quarta. Venha fazer a tua campanha. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente na quinta-feira, para a glória e honra do nome do Senhor. E o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor em glória, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem pode dizer amém? Sabe, irmãos, por que Israel não se desintegrou como nação? Que 1700 e tantos anos viveu no exílio. Então alguns paradigmas têm que ser quebrados na nossa mente, tem que ser destruído daquilo que a gente pensa que é assim. Repita agora, um lírio nunca foge. Planta não foge. Planta não foge. E pelo que eu sei, você está plantado.